A questão é, você acha que o Bitcoin é de fato onde tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de Ah, valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: "Você tem títulos públicos do governo?" Ele falou: "Tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro." Vai que o Napoleão fala: "Essa dívida não é minha, vai valer zero." O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios como para isso. reserva. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. A gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? É, Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, exato. levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecido como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair apenas a cada CPUs. período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, Também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso que você Não, quer? o Satoshi seria o 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo, eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos, passaram a ser 25.
depois 12,5, agora 6,25. Daqui a 2 anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que de hoje em diante as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, Ah. ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar.